Bom dia, 26 de maio. Cara, vocês já perceberam que as nossas vidas passaram a ser medidas por, digamos assim, aquela maneira como a humanidade resolveu se desenvolver? É tipo assim, vai botando, faz uma cagada, e para tapar a cagada, bota uma pá de bosta, e depois da pá de bosta, joga uma caçamba de esterco em cima. E assim os nossos cotidianos vão andando. Quer ver? Ontem nós fechamos 666 mil mortos pela Covid no Brasil. Mas o nosso tema era a chacina no Rio de Janeiro. Vocês lembram de Mariana, aquela catástrofe que matou um caminhão de gente? Saiu da pauta. Inclusive a pauta da justiça, até agora não tem decisão. Lembram de Brumadinho? Não temos mais decisão. As manchas de óleo no litoral do Brasil simplesmente sumiram com a catástrofe da Covid. E tantas catástrofes que compõem o nosso cotidiano vão sumindo por tragédias que estão sendo as definidoras das nossas pautas. O país, por exemplo, continua, apesar das 600 e tantas mil mortes de Covid, sem discutir a sua total dependência na produção de medicamentos e insumos na área da saúde. Simplesmente assim, a gente não discute essas coisas. Os padrões de construção econômica do Brasil, por exemplo, mais uma vez jogados nas nossas caras pela guerra da Ucrânia, nós não discutimos. Por exemplo, a questão dos fertilizantes. Por que a indústria de fertilizantes do Brasil foi detonada? O crescente processo de desindustrialização do Brasil. Hoje nós temos uma indústria que é 30% do que já foi. Somos um país completamente dependente, nós não discutimos o tema da absurda desigualdade brasileira, que a cada dia aumenta. Nós não conversamos sobre isso. As nossas pautas são pautas de soluço. As nossas pautas são aquelas tragédias que interrompem uma sequência natural e desastrosa que os cotidianos definem. O cotidiano de uma nação deveria ser a discussão dos seus problemas. Está aí, por exemplo, Dallagnol respondendo para o Tribunal de Contas o uso privado que fez de dinheiro público para se promover. Está lá no Tribunal de Contas da União. E a choradeira daquele guri de merda. Eu resolvi a corrupção, eu lutei contra a corrupção, com todas as consequências que estão aí. E o Brasil não discute, por exemplo, a total destruição da sua indústria pesada. A indústria da construção pesada no Brasil foi dizimada pela Lava Jato. Não estou dizendo que não tem que combater corrupção, tem que combater corrupção sim. Mas combater corrupção não é combater as empresas. É combater os corruptos sem ser corrupto. Olha o Sérgio Moro aí agora. Virou réu. O Marreco de Curitiba faz aquele argumento vagabundo de que o Lula não sei das quantas, por 3 instâncias, sim. Mas o Supremo Tribunal Federal não é uma instância judiciária? Mas aí, a cada fato, a cada circunstância, a cada condição que constrói o nosso cotidiano, nós passamos a nos dedicar à tragédia do dia. A inflação brasileira é galopante, o preço dos combustíveis é galopante, o gás de cozinha, o óleo diesel. O Bozo vem, pela terceira vez, muda a presidência da Petrobras, como se isso fosse resolver alguma coisa, e evidentemente, não que a gente não devesse discutir, mas a nossa pauta é consumida pela tragédia do Texas. E nós não somos nem capazes de juntar essas tragédias com os nossos cotidianos. Esse caso do Texas, onde crianças de 10 anos foram fuziladas,
Um rapaz de 18 anos comprou um fuzil AR-15. Um fuzil AR-15 é um fuzil de guerra que se compra em qualquer esquina nos Estados Unidos. E o Brasil segue armando gente, armando gente, armando gente. Essa tragédia do Rio de Janeiro, mais uma carnificina, 20 e tantos mortos, ela deveria ser ligada com as outras carnificinas que mostram que só nesse governo do Rio, esse último agora, depois do Witzel aquele, vamos atirar na cabecinha, matou 330 civis nos Estados Unidos só nesse período de governo do cara, que substituiu o Witzel. Então nós somos incapazes, inclusive, de identificar essas chagas, esses furúnculos que estouram de quando em quando, como consequências de um modo de se relacionar na sociedade. Agora a Câmara dos Deputados aprova a tal de homeschooling, que é uma ode ao fanatismo religioso, e a sociedade é incapaz de lidar com isso. Mas é o que temos, eis o que somos. Se a sociedade brasileira organizada não se organizar para discutir as suas mazelas, se a tal de elite endinheirada brasileira não se reorganizar para discutir os seus projetos de poder, ora, nós seguiremos sendo esta republiqueta vagabunda, que é a mais linda, a mais rica, que tem o povo mais generoso do mundo, mas que nos comportamos como uma republiqueta de bananas. E onde é que está o selo de garantia desta desqualificação? Quando escolhemos Bolsonaro como presidente da República, um admirador da tortura, um cara que faz política com a morte. Somos nós. Um abraço e vamos pensando. Pensar dói, não deveria. Deveria fazer doer o coração. Vendo o que vemos por aí, as ruas cheias de pessoas passando fome, no país com as riquezas que nós temos. Tá bom? Vamos nessa.